Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgundá e este é o canal do YouTube Social do Blog, né? O blog que tem textos normais, né? www.urumilá-fa.com.br. Se você gosta de ler, não deixe de ir no blog, tem lá, centenas de textos lá. Então, nesse vídeo aqui, se você prefere ouvir, né, e ver eu falando, fique por aqui, em vez de ir lá no blog, né? Questão de preferência. Então, neste vídeo aqui, eu vou explicar de uma forma bem ampla, bem cristalina, por que nessa religião, assim como em outras religiões, a gente faz oferendas, né, ebós, oferendas e liturgias com elementos dentro da religião, ou seja, para Deus ou para as divindades, e que isto é muito normal e sempre fez parte da humanidade. Tá bom? Eu vou explicar isso, qual o sentido do uso disso, por que essas coisas são usadas, tá bom? Se você quer entender por que nesta religião a gente usa esses materiais como parte da liturgia, né? E ao contrário de outros que não fazem isso e acham que é um absurdo fazer, você fica aqui que eu vou lhe explicar, tá certo? Peça paciência. Se não, tem outros vídeos no canal. Um abraço a todos. Olha só, não é a primeira vez que eu abordo esse assunto, eu sempre volto nele. Como eu falei, não tem tantos temas assim, então a gente acaba voltando por uns temas para falar dos temas de novo. Eu espero que o áudio antes de eu começar, espero que o áudio esteja bom. Eu botei uma outra câmera aqui, né? E o microfone desse é um pouco menos sensível que o anterior. Então, algumas coisas que davam certo não estão dando tão certo agora. Então, eu tenho uma correção para isso, mas por enquanto eu não fiz, eu tenho que fazer. De repente eu faço nos próximos dias aí e testo. Então, acho que você vai ter que botar um pouquinho mais alto, o volume um pouquinho mais alto. Isso aconteceu comigo. Então, vamos lá. Então, como eu falei, são temas recorrentes que a gente volta nele. Eu vou explicar aqui de uma forma mais... Sempre dá uma forma diferente, né? Sempre dá uma abordagem diferente. Então, o que acontece, né? Seja em Fá, como no Candomblé, a gente faz parte da religião. Eu estou falando dessa aqui, mas eu vou falar de outras religiões. Eu sempre faço outras comparações. Mas faz parte da religião o uso de oferendas, a gente faz oferendas, né? Ou seja, e a gente faz ebós, né? Que é o uso desses materiais para limpezas espirituais. Existem vários nomes diferentes. O ebó é um nome genérico, né? Que é usado tanto para você dizer que vai dar uma oferenda, como fazer a liturgia no processo da pessoa. Ebó é um nome muito coringa, né? É para um monte de coisa. Então ele é muito semântico, contextualizado, né? Mas a religião tem isso, né? Tá certo? Isso faz, e o fato da gente ter isso, né? Pode parecer normal para uns, mas nem é tanto normal assim. Isso faz com que pessoas associem a esta religião, a prática dessa religião, o fato da gente ter isso dentro da prática, como se a gente tivesse, através disso, adotado o sentido de fazer a essas oferendas para obter algo em troca, tá certo, né? Obter algo em troca. Isso fica um troço meio ruim, porque a religião, de fato, ela não é baseada nessas oferendas, tá certo? Eu vou falar de outras que até são, e bom que também não tem nenhum problema, tá? Então, isto não é a base, não é o núcleo da religião. Isso é um dos componentes litúrgicos que a religião tem, e tem um sentido, né? E o fato disso não existir no cristianismo, né, reforça esse tipo de visão. Aí o que eu estou falando? As pessoas, elas olham isso e olham, que coisa atrasada, aquele pessoal fazendo aquelas comidinhas, fazendo oferenda, querendo comprar lá favores. Aí eles dizem, tá vendo? Eles não têm Deus, na realidade eles têm lá um demônio, aí tem que ficar dando comida para esse demônio atender ele, né? Como se fosse alguma coisa assim, né? Aquelas imagens antigas, romantizadas, você dá comida, aí vai me atender, então não me, eu te dou uma comidinha aqui, você não me prejudica, não me faz um mal. E não tem nada a ver com isso, né? O sentido disso não tem nada a ver, na realidade existe um grande preconceito com relação a isso. Esse tipo de coisa, né, ficou mais forte a partir do humanismo, né? O humanismo foi um movimento, né, de dar importância ao homem em relação à parte mística, à parte religiosa, que ocorreu, né, na humanidade ocidental, né? E se você quiser houver interesse, eu recomendo, procure saber lá, vai na Wikipedia ou com outra fonte sua confiável,
procure entender que foi o humanismo, a hora que ele iniciou, o que ele trouxe de negócio. Então o humanismo trouxe isso, ele trouxe essa discriminação a todas essas práticas religiosas e místicas, porque a gente tinha um momento em que isto, a parte religiosa, a parte mística, a valorização disso era muito forte na sociedade, talvez até exagerada. Eu até digo o seguinte, exagerada. Né? E aí teve um movimento oposto de equilíbrio, que é, vamos reagir a isso. Esquece esse negócio de Deus, divindade, vamos botar o homem no centro de tudo, né? Foi o humanismo. Não foi ruim. Na verdade, esses movimentos são movimentos bons. É que os movimentos, eles nunca foram assim, eles sempre foram muito extremos, né? Então o humanismo foi uma reação boa a uma situação que estava absurda, né? E que reforçada pelo próprio surgimento do Descartes, da ciência, coisa racional, né? Mas o que aconteceu com isso foi que começou a se incutir na sociedade esse conceito de ridicularizar ou tornar menor práticas místicas, como se fossem coisas bobas, fossem imaginação, né? Contrastando com a verdadeira ciência do outro lado, mostrando que não é nada disso, isso aqui, aquilo, aquilo. Então, isso ficou ruim, né? Tá? E o curioso disso tudo é que só 15% da população do mundo é ateu. São ateus. Os outros 85% são pessoas religiosas. E apesar disso, né? Essa visão científica, essa visão humanista se impôs nas pessoas. Né? É interessante isso aí. Mas é o que é interessante, mas é o que a gente convive. Tá certo, né? Bom, aí eu vou... Então, esse é o tema e eu estou aqui, já estou abordando ele. Né? A primeira coisa que eu queria falar nesse sentido, já que eu comecei pela parte do humanismo, que é importante a gente entender isso. A gente tem que entender sempre a religião sob o aspecto dos grandes movimentos, não pela coisa muito micro, né? Senão você não compreende a coisa toda. A primeira, assim, é muito ingênuo, tá? É muito ingênuo. Olha só, eu estou dando uma abordagem um pouco diferente a esse assunto. Eu poderia ter ido no ponto falado que era aquilo e você entendido. Agora eu estou trazendo a explicação também do ponto de vista das pessoas que acham que é isso mesmo, tá certo? Que é ruim, que é misticismo, que são crendices. Então, estou trazendo o ponto de vista deles, para você entender o seu ponto de vista, o ponto de vista dele, aí fica mais fácil, né? Eu digo o seguinte, que vamos dizer o seguinte, é muito ingênuo você ser convencido de que tudo no mundo é apenas força natural, né? Isso é muita ingenuidade você passar desse ponto. Por quê? Porque para isso você tem que acreditar que tudo no mundo é força natural, são forças físicas explicadas pela ciência, e só a ciência demonstra coisas, né? Que é o que as pessoas estão querendo fazer, que você acredite que apenas isso e isso. Então você tem que ser completamente ingênuo que só existe esse tipo de coisa, né? Basicamente, o que as pessoas querem que você faça é que você ignore toda a complexidade, inclusive toda a história da humanidade que demonstra que não é apenas isso que existe no mundo, né? E se você é religioso, você, né, lembra que são os 85% que creem em Deus. Se você é religioso, se você crê em Deus, você tem que acreditar que existem forças supernaturais, espíritos, anjos, demônios e N coisas ligadas. Sejam forças naturais direcionadas por Deus, seja por divindades ligadas a Deus, ou seja divindades ligadas ao mal. A história da humanidade, a história do mundo demonstra que existe essa presença dessas coisas convivendo com a gente, né? Existe um grupo pequeno, esses 15% não acreditam em nada, que diz que tudo isso é imaginação, que tudo isso tem uma explicação natural, tem uma explicação para fazer aquilo, e a gente sabe que não é, né? É como se assim, a gente tem aqui, né, estamos no ano 2023, vamos dizer que a gente tenha tido aí, em termos humanos, esse número é muito ruim de ser comprovado, existem várias fontes, mas vamos dizer que a gente tenha tido aí uns 10 mil anos antes aí, né? Então nós estamos falando aí de humanidade, de alguma maneira documentada, conhecida, deve ter mais tempo, tá? Mas vamos dizer assim, uns 10 mil anos, né? Estou falando de talvez 6 com mais 2, 8, com 8 a 10, eu vou lá. Então você tem que pegar e ignorar todos esses últimos, sei lá, 9 mil, para se concentrar nos últimos 1000 ou 100 anos, sei lá que está, 100 anos são pouco, né? Os últimos anos aí, que estão 100, 200, 300, 500 anos que estão concentrados nessa influência da ciência. É como se tivesse assim, não, gente, esquece tudo, na verdade tudo aquilo que você viu era tudo imaginação, tá?
Assim, não importa qual é a sua crença, de onde você está no mundo, né? Se você é religioso, você acredita no supernatural e você vai acreditar nessas coisas. Você pode variar. Não, esse elemento eu acredito, aquele não. Olha, você pode por conhecimento, por informação, por excesso ou por falta de informação, acreditar em mais coisas ou menos coisas. Mas você vai acreditar que, além do nosso mundo natural, existe um mundo supernatural em volta da gente. Por quê? Porque você acreditar nesse papinho de ciência, só a ciência que tem no mundo, é você pegar 85% das pessoas e falar que elas são idiotas, que tem 15% que dominam a inteligência lá. Entendeu? Claro que existem muitos idiotas no mundo, mas não são 85% da população, tá? E uma das armas que eles usam para isso é a ridicularização. Quando essas pessoas, né, ciência, completamente científica, não é ciência, eu também sou uma pessoa de ciência, sou engenheiro, sou uma pessoa de ciência, acredito em ciência, matemática, resolve tudo, parará, filosofia, tem explicações, existem ciências, aí algumas boas ciências, outras ciências mais ou menos aí, né, tão subjetivas quanto a própria religião, mas a pessoa diz que é ciência. Religião é que não é ciência. Beleza, não é, né? Enquanto área de conhecimento, né? Em princípio, ciência é a busca de resposta, né? Ciência não é só as exatas, como da qual eu estou ligado, né? Ciência também é filosofia, a parte de ciências humanas, são ciências. Então, apesar de ciência ser apenas a busca de respostas, né? Ou de várias respostas para alguma coisa, e não ser só as exatas, a religião não é ciência, tá certo? Bom, enfim, é o que a gente tem. Mas então as pessoas buscam ridicularizar. E eles ridicularizam tudo aquilo que eles não conseguem explicar. Quando você mostra alguma coisa, evidencia, isso aí é qualquer coisinha. E o mais interessante é que às vezes eles dão explicações assim malucas. Eu já vi gente que não é ateu, ligada completamente assim, ligada à ciência exata, ou qualquer uma dessas aí. Quando a gente reporta alguma coisa, quando ele fica sabendo um fenômeno, ele bola umas explicações, olha que eu tenho formação técnica, né? Ele bola umas explicações, mas elas são tão absurdas, tão assim, uma coincidência da raridade, quando ele não sabe nada, não, isso aí é o que houve um evento raro, ou então uma coisa que aconteceu, o asteroide caiu aqui, trouxe água, assim, os caras inventam umas coisas tão raras, e aí eu vejo as pessoas aquela boca aberta, então tem explicação científica. Gente, não tem explicação nenhuma, aquilo ali é uma balela, aquilo ali é uma invenção. E você, porque sai da boca de uma pessoa que se diz cientista, tem valor. Se saísse da boca do religioso, não, veja bem, esse cara é um meio místico, né? Isso é uma bobagem. Tome cuidado com isso, que você está caindo em papo de pessoa que se diz pesquisador, que se diz culto, nem sempre é cientista, mas se diz ligado à ciência, papos tão ruins, assim, não muito piores do que papos que vêm de interpretações teológicas. Eu não vou dizer que todas as interpretações teológicas hoje são boas, eu já vi várias interpretações teológicas de pessoas extremamente cultas, por exemplo, aquele Nicolau Nicodemos, o cara da Mackenzie, tem um canal de vídeo aqui, eu vejo, ou ouço vejo ele fazendo análises teológicas lá do texto da Bíblia, que eu acho que são um completo fracasso, aquilo é um absurdo, só mesmo uma pessoa sem muito cérebro acreditaria naquilo que o cara faz quando ele pega e manipula frases, palavras e tempo para poder chegar no que ele quiser. Ele fala, isso aqui, a conclusão é essa. Eu falo assim, mas olha só, essa conclusão não está baseada naquilo, não necessariamente, mas enfim, a gente tem que respeitar que são interpretações. É o seguinte, se isso vem do Nicodemos lá, Augusto Nicodemos, né? Augusto Nicodemos. Se vem lá do Nicodemos, isso é ruim. Mas se vem lá do Sacani, passa a ser bom. E eu já vi o cara, o tal do Sacani, bostejar cada coisa que ele fala assim, gente, não tá acreditando. Ele não é burro não, o Sacani é uma pessoa bem informada e tal, mas, cara, ele já entrou naquela fase do sou especialista em tudo, falo qualquer coisa e as coisas que eles bostejam são infinitas, né? E o mais curioso é ver religiosos, pessoas que creem em Deus, que têm que crer no supernatural, se deixando levar para explicações. Não, é isso mesmo, o cara disse lá, não, darwinismo, o Darwin estava certo, a história do Darwin, eu falei criacionismo, o Darwin, com várias pessoas se aprofundam, tem muita gente, tem muitas críticas boas que são feitas de pessoas que se aprofundam nas coisas que foram escritas de verdade, e o seguinte, eu li e não encontrei nada disso. E tem gente que não leu,
e fica usando interpretação da pessoa, a afirmação do outro. Então toma cuidado. Então tem pessoas que se aprofundam e dizem, olha, não tem nada disso que estão falando aqui, escrito aqui. É como a história do Darwin, né? Ou seja, ele disse assim, olha, David falou assim, olha, nenhuma dessas teorias se comprovou. Ponto. Ah, é uma teoria, é muito bonitinho dizer que isso aqui virou aquilo, mas a história do meio aqui, ou o erro aqui, ninguém tem nenhuma prova, você tem esse e tem aquele. Você não tem a ligação entre os dois e nem as derivações erradas, não tem nenhuma comprovação. Aí você fica, a pessoa pode entender, e aí o que significa? Não, significa que o cara fez uma teoria e que você não conseguiu comprovar ela de nenhuma maneira. Ele apenas olha duas coisas e faz uma teoria, isso aqui daqui virou aquilo. Ah, tá. Como eu vou ter certeza? Não, mas é uma boa teoria. Parece, mas e se não for? Pode ter outras hipóteses. É o que está acontecendo, tá? Então, é muito interessante quando os religiosos também caem nessa coisa. Mas isso, né, foi o tal do trabalho de uma outra organização ali nos humanistas, do tal do Círculo de Viena. Mais uma vez, pesquisa aí, Círculo de Viena, vai descobrir que foi o Círculo de Viena que fez um trabalho de minar toda essa parte aí, né? Então, o que é importante é o seguinte, a humanidade conviveu com o supernatural toda a sua existência. Vou repetir, os excessos levaram a alguns extremos que precisavam ser combatidos, né? Então, existem personalidades que vieram, o próprio Spinoza, em algum momento, se levantou contra a questão do... Eu sempre cito aqui, tenho citado mais, porque não é que eu concorde com tudo que o Spinoza fala, mas tem um aspecto que ele falou que é muito interessante, e aí eu gosto de citar, um dia eu vou chegar e vou falar sobre isso, né? Falou, você teve o Voltaire que escreveu aquele livro, O Cândido, cara, muito pequenininho, mas com uma crítica muito forte, essa questão da mistificação, né, da superstição e do domínio da igreja sobre as situações, sobre a questão humana. Em algum momento, de fato, houve uma desumanização e foi necessária uma humanização. Mas o problema é que a falta do freio, né, os extremos que vão para um lado para o outro, né? E a ingenuidade, né? E outra coisa que também que eu vejo como uma crítica, assim, que eu vou voltar a falar aqui, né? Lembra, estou dando ponto de vista dos caras, tá? A ingenuidade é acreditar, gente, que centenas de milhares de pessoas ficam babando, né? Quando a gente fala assim, quando a gente fala de religiões do passado, a ingenuidade é acreditar que centenas de milhares de pessoas ficavam babando, feitos de idiota na frente de imagens, né? Em templo, se não houvesse uma manifestação, uma prova. Eu vejo muita gente falar, porque antigamente os gregos acreditavam naquilo e faziam oferenda para Deus tal, para Deus tal, para Deus tal, como você acreditava. Ou os celtas faziam, não sei quem faziam, ficavam lá. Eu vejo as pessoas citarem isso como se fosse também, eles tinham uma crendice, eles faziam aquela oferenda como se acontecesse. Então, é ingenuidade você acreditar que aquelas pessoas passaram centenas de anos lá fazendo aquilo, se não houvesse para essas pessoas algum retorno de que aquilo ali funcionava de fato. Mesmo lá os assírios, né, os hebreus lá que fazem com Baal, por que alguém ficaria fazendo um culto a uma divindade egípcia, ou não, aquelas divindades todas lá do Egito, ou nórdica, se não houvesse algum retorno para aquelas pessoas que aquilo ali funcionasse? Aí eu tenho que dizer o seguinte, né? Primeiro, eu acho muito difícil. Segundo, você não tem evidência, porque esse pessoal usa arqueologia, né? Sabe como é isso, né? O cara escava lá, parece, saiu um pedacinho de louça aqui. Aí o cara que achou faz, não, esse pedaço de louça é o seguinte, aqui em volta tinha isso, ele sai criando explicações baseadas naqueles pedacinhos. Raramente o cara encontra um escrito, até porque naquela época não se escrevia nada, ninguém documenta nada. Não tem ninguém viu para contar a história antigamente. Então lembra que mesmo essas histórias recuperadas de arqueologia, o pessoal contando do passado, existe ali um enorme trabalho criativo da pessoa que descobriu aquilo. O cara descobre uns pedacinhos enterrados lá, aí ele monta uma historinha para aquilo e te conta aquela historinha como se fosse verdadeira. Você acredita se quiser, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que isso vale para agora e vai para antigamente, né? Que tinha muito mais essas coisas de oferendas, né? Eu acho assim, que uma ofensa à inteligência de todo mundo acreditar que aquelas pessoas ficavam fazendo ali sem ter qualquer tipo de retorno do que estavam fazendo, gente. Não é possível, a gente não pode compreender isso dessa maneira, tá? Mas essa é a técnica deles, de idiotizar as religiões, tá certo? Né? Isso é o que eles fazem o tempo todo, né?
Então, né, a gente tem que entender o seguinte, se hoje a gente convive com espíritos, com mediunidade, com fenômenos supernaturais, com possessões, com almas, com visões, com demônios, N tipos de manifestações, a gente, a gente pode dizer o seguinte, no passado as pessoas conviviam com o mesmo tipo de coisa, o mesmo tipo de retorno, o mesmo tipo de manifestação. E essas coisas não serão documentadas nunca, não, porque, primeiro eu já te falei, ninguém documentava nada, cara. Ninguém escrevia titica nenhuma. Se hoje já é difícil alguém escrever sobre aquilo, muito bem naquele período passado, não tinha nada. Os registros históricos são escritos, a documentação que tem alguma coisa, são muito pequena, muito raro. Eles só documentavam os eventos muito importantes, ninguém falava sobre o dia a dia de todo mundo, tá? Entendeu? E se as pessoas no momento atual sabe que existem, porque antigamente existia também, tá certo, né? E hoje, né, milhões de pessoas, olha, eu digo o seguinte, hoje, milhões de pessoas que são de candomblé, umbanda, tô falando aqui, localizado aí, né, posso citar no mundo inteiro, né? Eles sentem a presença, aqui no candomblé e em Fá, mas em candomblé do que em Fá, né? A gente sente a presença de orixá e o contato com Deus através do oráculo, né? Se a gente fazia isso, e faz isso hoje, porque isso não é verdade, porque isso não é certo. Então, assim, eu tenho de um lado aqui esse pessoal ciência que acha que tudo é natural, tudo que é física, química, não sei o quê, com explicações, elucubrações fantásticas para explicar coisas que eles não conseguem, tá certo? Aí tem de outro lado, 85% da população, talvez até menos, lá, com práticas mais, que tem prática religiosa, que sente a presença de Deus, que vê em milagres. A gente aqui em casa, no candomblé, a gente sente lá a manifestação de Deus através de orixá, que é uma coisa diferente do que a gente pode contar, é um contato que tem, a gente vê as coisas acontecendo através dessas preces, dessas manifestações, dessas atuações, os milagres, os pequenos e os grandes milagres que ocorrem, né? Assim como também lá na Igreja Católica as pessoas têm acesso aos grandes e os pequenos milagres que tem lá, o pessoal de Umbanda que tem convívio com o Espírito, ou seja, nós estamos o tempo todo vendo isso acontecer, de verdade, como fato, estamos ali convivendo, ninguém precisa falar, ninguém precisa escrever um livro para a gente, para mostrar que aquilo ali está acontecendo e é aquilo que está ocorrendo, mas os caras continuam dizendo que não isso não existe, são imaginações, as pessoas têm alucinações, cara. Olha, eu vou dizer para você, não, eu não tinha alucinação não, eu sou um engenheiro, eu sou uma pessoa extremamente científica, ligada a exatas, assim, de coisas de aprofundamento da parte de lógica muito grande, entendo exatamente com cultura técnica e cultura também esotérica, né? E pode dizer que aquilo ali eu não estava alucinando, não faço consumo de drogas nenhuma, não faço consumo de bebida nenhuma, e digo para você o seguinte, eu estava na minha perfeita razão e aquilo ali sim estava acontecendo na minha frente ali, do jeito que as pessoas descrevem, do jeito que eu estou descrevendo. Assim, eu dotado de toda a minha racionalidade, todo o senso científico, tá certo, né? Tudo que eu conheço, do que é exato, de medição, de laboratório e tal, de negócio. Então, é o seguinte, eu estava comprovando coisas reais, sentimentos, ao longo da vida, ao longo de anos, aquelas coisas foram se comprovando mais ainda, né? Não era alucinação. Outras pessoas, eu podia achar que outras pessoas estavam, não tinha nenhuma ayahuasca lá, ninguém bebia nada, não tinha. Cara, você estava lá, na sua máxima concentração, no seu máximo senso lógico, convivendo e vendo que aquilo ali realmente acontecia. E quantas pessoas eram incrédulas, chegavam lá, aí depois começavam a entender, né? Quantas pessoas que às vezes chegam na frente de um guia de Umbanda, começa a conversar com ele começa a falar coisas ali que só você sabe, ninguém mais sabe, que aquela pessoa que está ali nunca te viu, está te contando, ou seja, não tem negócio, não é aquelas histórias que as pessoas consultam Kardec, né? Que o cara ia consultar lá com aquele médium que tinha aí, né? E aí o cara, antes contava as historinhas, uma pessoa famosa, aí o cara dizia que ele fazia transcrições contando coisas que alguém falou para ele antes que acontecia. Cara, são explicações babacas, isso é idiotização, né? É você querer achar que todo mundo é estúpido, ou você querer, de novo, você pegar um caso aqui, um caso que provavelmente pode ter acontecido, você querer generalizar. Você tem milhões de pessoas que estão sendo feitas de idiotas. Não, eu acho que é mais fácil você ser um idiota do que essas milhões de pessoas que estão vendo essas coisas acontecer. E ainda mais, né, cara, na teologia tem uma coisa mais importante, é o seguinte, no caso de Fá, que eu digo para vocês todos, porque não, eu já fiz vários vídeos aqui dizendo por que estou nessa religião, porque acredito. Cara, olha o que é o mais interessante, a religião tem versos, tem a parte de textos sagrados dela, e tem uma teologia baseada nisso, e eu sou uma pessoa que me foco na questão teológica, né, disso aí, e eu digo para você o seguinte, o que acontece? Esta teologia, que em princípio é a teoria que envolve essa religião, na prática
na prática, no dia a dia, ela se confirma. Então, olha só, ó, eu, no meu método, que uso é o seguinte, eu tenho uma criação de teologia, eu tenho uma teologia definida e depois ela se reflete nas práticas do que acontece com as pessoas, na interpretação dos fatos com ela, não só com aqueles que eu lidei, mas também com que outros lidaram, o que acontece, não, a explicação é essa, a explicação que você associa explicações, tá certo? Né? Não vai querer me chamar de idiota também, porque eu faço isso sem saber o que eu estou fazendo. Mais uma vez, quando todo mundo é idiota e só você não é idiota, eu acho que é mais fácil você ser o idiota, né? Do que para falar em uma coisa dessa, tá? Então esse é apenas o primeiro ponto que eu falei que tem que falar. A primeira parte que é isso, né? Que é a confrontação dessa nossa prática com as pessoas que dizem que isso é uma imbecilidade. Agora vamos à segunda parte, que é a parte religiosa, né? A parte religiosa. Eu queria, né? Porque o que acontece na parte religiosa? Deixa eu me acomodar aqui na cadeira. Que existem religiões, os cristãos, que acham que isso é um absurdo, isso é uma prática velha, é uma crendice qualquer. Olha, eu queria dizer para vocês, cara, eu vou pegar aqui um livro aqui. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, né? Tá vendo? Todo mundo deve estar conhecendo qual é. É um manual de fazer, né? Aqui você vem aqui no Pentateuco, né? Na Torá, no início do Pentateuco, e você vai encontrar aqui um manual de como fazer ebós, como fazer oferendas, que materiais você usa, como você faz as oferendas para Deus. Né? E olha só, para Deus. Ele diz assim, tio Deus, essa é uma outra crítica que eu vou falar em outro vídeo, né? Vou me juntar a Spinoza para falar da questão do Deus supremo, né? Segundo os judeus, depois os cristãos eles abordam. Né? Eu vou falar sobre isso um vídeo longo. É que é um texto muito complicado, eu ainda estou preparando. Mas está lá, ó, aqui, ó. Isso aqui é um manual. Sempre foi um manual de ebó, liturgias enormes, sacrifícios, oferendas, práticas, tudo liturgia, tudo está aqui, tudo está documentado aqui e as pessoas ignoram como se não houvesse. Não, diz, não, isso não precisa mais, porque no Novo Testamento, que é uma obra de ficção, o Novo Testamento é uma obra ficcional escrita por seres humanos lá, intencionalmente, né? Alguém pode dizer que não sabe a origem do Pentateuco, são textos antigos, mas tem gente que tem pesquisa e tem coisas interessantes para falar sobre o Pentateuco, né? Mas vamos dizer que o Novo Testamento é uma obra totalmente ficcional, né? Escrita com intenção e ideologia, né? Aí diz, não tem mais, porque Jesus veio e acabou com isso tudo. Tá bom, ou seja, Jesus pode ter falado que não precisava mais fazer nada disso, e a Igreja Católica teria entendido, através da teologia que ela criou, que não precisava fazer aquilo, né? Porque, observa o seguinte, hoje os cristãos, eles seguem uma teologia que é uma criação, aliás, toda teologia é uma criação humana, né? Não existe teologia sagrada, as teologias são criações humanas. A teologia católica, ela é, sei lá, 20% inspirada na Bíblia e 80% ou mais por cento inspirada em interpretações humanas, em análises humanas que foram feitas por pessoas individuais ou por concílios que foram definindo a teologia. Então, hoje que você tem como teologia católica, teologia cristã, ou teologia... Os protestantes, não sei nem se tem teologia, eles têm uma deles lá, mas não tem um documentado. Então, são obras humanas, tá certo? Né? Aí eles resolveram tirar, vou tirar essa parte aqui que não me interessa. Mas olha só, se você vai no livro-fonte deles, que está documentado, eles podiam ter feito isso, eles podiam ter pegado a Bíblia, tirado aqui a parte do Antigo Testamento, né? Eu vou tirar, eu vou ficar só com o Novo. Aí eles teriam um certo sentido, eles inventaram os livros e usam os livros inventados. Eu não sei por que, cargas d'água, eles resolveram botar a parte do Antigo Testamento. Né? Por que eles botaram? Porque no Antigo Testamento onde está tudo isso documentado. Então isso aqui é um livro de ebó e de oferendas. Isso aqui fica claro, demonstrado que era orientação, inclusive no Levítico, né? Deus diz assim, olha, é assim que você vai fazer o culto a mim, né? Porque o Deus era supremo, mas ele era muito pessoal, né? Do jeitinho que os judeus queriam e só cuidava deles, né? O Deus era supremo, cuidava do mundo todo, mas não, mas era especial para os judeus. Olha, é assim que você vai fazer, você tem que se limpar, as oferendas são assim. Não, no Levítico tem instruções muito detalhadas de como aquilo tem que ser feito, a limpeza. Aí tem as histórias de quem não seguiu aquilo e foi punido. O Caim matou o Abel porque a coisa dele, do outro foi mais bonita que a dele, porque Deus recusou a oferenda dele. Olha só, ele tinha que fazer uma oferenda. Então, assim, se vocês forem ler o Antigo Testamento, da forma como
as pessoas leem hoje as nossas religiões, né, e fazem críticas, cara, se você ler com essa crítica, você vai entender as mesmas coisas que a gente fala, é o que a gente cansa de dizer, que a gente não fica perdendo tempo aqui falando desse tipo de coisa, comparação, mas tá lá, oferendas, sacrifícios que eram feitos, os caras viviam fazendo sacrifício, tá aqui oferenda, aqui, cansado de fazer isso. Isso tudo pode, inclusive tem gente que ainda pratica dessa maneira. Tem gente que pratica dessa maneira, nem todo mundo é dessa forma. Então aqui pode. E aí vai dizer o seguinte, não, a nossa não pode. A forma como vocês fazem no candomblé não pode, mas aqui, essa aqui pode. Ainda vou dar mais, cara. Você pega aqui outras fontes humanas ligadas aos católicos, né? Aqui, ó. A gripa, o hermetismo, toda a alquimia é baseada nisso, transmutação em coisa aqui. Né? Você pega aqui, ó, alquimia, Paracelso, tudo isso aqui é baseado nisso, oferendas, trocas, não sei o que. Aqui, ó, sacrifícios, o mago, você vê aqui, instruções de por que faz, não sei o que. Tudo isso aqui, ó, tudo baseado nisso, você vai ver lá, tá certo, né? Assim como também outras práticas, né? Toda a parte de bruxaria tradicional era baseado nisso. Todo mundo é baseado nisso. Sempre foi baseado nisso, sempre teve isso. Mas, não, só a gente aqui no candomblé que faz isso tudo errado. Aí para isso, eu tenho 3 teses que podem explicar essas coisas, esse comportamento, né? A primeira tese é a seguinte, que a tese número 1, a humanidade, no mundo inteiro, isso, olha só, lembrando que isso aqui que a gente faz não é só aqui na regiãozinha nossa, não. No mundo inteiro, as práticas religiosas sempre foram essas, baseadas nessas coisas de oferendas, trocas, parará, oferendas, né? Então, e liturgias. Então, o que eu posso dizer para você? A tese número 1, vamos entender assim, a humanidade como um todo, no mundo todo, todas as culturas têm uma doença comum, olha só, existe uma doença comum que assola todas as pessoas no mundo, deve ser tipo assim, vinda do DNA, né? Que faz com que eles acreditem, todo mundo na mesma bobagem. Isso é uma bobagem, mas todo mundo que não teve contato nenhum, tá certo? Acredita na mesma forma e configura práticas da mesma maneira. Então, isso na realidade é uma doença, tá certo, né? Aí a segunda tese, não, absurda, mas não é uma tese, tá certo? Que o homem criou Deus, na realidade Deus não existe. O homem criou esse Deus, né? Agora a tese dos ateus. O homem criou esse Deus, que não existe, né? E como ele criou um Deus, ele não tinha como saber criar, ele criou seu espelho. Ó, o Deus é igual a mim, tá certo, né? E como seu reflexo que ele criou, ele adota os costumes humanos. E nos costumes humanos ele precisa ser oferenda. Se você quiser alguma coisa de mim, você tem que me dar uma coisa em troca. Você me dá aquilo, não estou satisfeito, agora eu vou te atender. Ah, já que você me deu, eu te atendo. Então, aí ele cria um Deus que é o reflexo disso aí, né? Entendeu? Essa tese é muito curiosa, porque tem gente que desenvolve ela, né? Teve um filósofo grego que documentou essa tese do Deus humano sendo criado assim, e outras pessoas se alimentam dessa tese aí. Isso é uma coisa bem estabelecida, que acham que isso mesmo. Não, toda a criação de Deus é um reflexo da humanidade. As pessoas não param para pensar, não. E se Deus, na realidade, se manifesta aqui humanizado para que a gente possa entender? Tem sempre o outro lado para todos. Mas é a tese 2, tá certo, né? E a tese 3, vamos dizer assim, que todas as religiões no mundo inteiro, elas veem o mesmo Deus, na realidade só com manifestações, formatações, nomes diferentes, né? E eles lidam também com o mesmo supernatural. É o mesmo, não tem 2, 3, 4, né? E assim, seja porque Deus transmitiu isso, ou porque eles desenvolveram, ou acabaram tendo esse conhecimento através de outras coisas, todas elas desenvolvem as mesmas práticas de lidar com esse mesmo supernatural, e por isso todas elas são muito equivalentes. O que varia é um pouco a liturgia, os elementos utilizados, a forma de fazer, mas no final todas ficam muito parecidas. Qual dessas teses parece mais razoável? Eu acho que a número 3 parece mais simples, né? Aí vamos aplicar a navalha de Guilherme Ockham. Tem muita gente que não gosta do Ockham, não, porque o nominalismo ficou... só tem uns assuntos filosóficos interessantes. Então, o nominalismo virou um assunto ruim, né? Então, mas o Guilherme Ockham, né? O Guilherme Ockham criou a lâmina de Ockham. Diz o seguinte: quando tem um monte de explicação, a mais simples e a mais fácil. Eu acho muito legal essa coisa da lâmina de Ockham. Então, cara, mais simples, cara. A terceira é mais simples, né? Dessas todas aqui, qual é a mais fácil do teu conhecimento? Porque a primeira tem que ser uma coisa milaborante, né? A segunda, então assim, não é a terceira? Então a terceira é isso, cara. Estamos lidando com a mesma coisa, tá? Então, feita essa segunda parte, que é a abordagem em relação às outras religiões, que todo mundo é igual, então vamos falar então como a gente trata, como a gente entende isso, né? Como eu já expliquei, tem outros vídeos que explicam isso, né? Então, as oferendas,
ou sacrifícios não são misticismo burro, não são superstições, não são nada disso, né? Isso basicamente é alquimia, né? Alquimia você pode gostar, não gostar, achar de novo, achar que é uma mistificação, não posso fazer, essas pessoas pensam nisso. Mas a alquimia é isso, né? Que é a transformação, a transmutação de materiais e elementos. Então a alquimia é a que baseia, né? O que eu gosto de falar de alquimia é legal, né? Porque os alquimistas, os herméticos, eles pegaram esse conhecimento supernatural, olha como é que é legal. Os herméticos, eles pegaram esse conhecimento supernatural que veio de Deus para a humanidade, que essa é uma coisa interessante, né? Essa é uma tese minha, eu ainda vou falar num vídeo sobre isso aí, mas adiantando, assim, existe um conhecimento de Deus para a humanidade que ele vem jogando para a gente, esse conhecimento é espalhado e ele vai se manifestando ao longo das eras, dos anos, e vai se colocando. Isso começou com os gregos de uma maneira, os alquímicos e tal, né? Os egípcios. Então, tudo isso vai sendo transmitido e melhorado, né? O conhecimento vai ser melhor entendido. Os alquimistas, em um determinado momento, foram uma pré-ciência moderna, né? Eles documentaram essas coisas, estruturaram, criaram coisas bem exatas, coisas muito bem elaboradas e documentaram lá. Claro que veio a ciência e ficou fora da moda, mas a documentação, né, o que era alquimia, está tudo documentado ainda. O supernatural, da forma como foi estruturada pelos alquimistas, ainda está disponível. Você tem aquele conhecimento e você pode usar. Pessoas que usam. Ele não tem nada de especial, sendo que o objetivo do alquimista nunca foi o de transformar chumbo em ouro. Isso foi a maneira que eles descobriram. Tem gente que diz que isso é a maneira que eles botaram para que as pessoas entendessem o que ele fazia dessa maneira e não enchesse o saco deles. Eles são os malucos que estão tentando transformar chumbo em ouro. Na realidade, eles queriam outras coisas. Eles trabalhavam com a transmutação de alimentos, transmutação de coisas e transformação. Tanto a transformação humana, né? A transformação do bem para o mal, da doença para a saúde. Então, eles trabalhavam com a transmutação e a obtenção das virtudes. Né? Eles entendem como a gente entende. E aí tem as correlações, né, que a gente faz. Então, das virtudes de Deus, né? Ou seja, tudo que tem no mundo, existem uma centelha de Deus, essa é a tese da religião, né? A gente tem uma centelha de Deus, um axé, que a gente chama de axé aqui nessa religião, tem uma centelha de Deus, uma virtude, e essa virtude, essa propriedade única que Deus deu para cada uma dessas coisas, seja para nós, seja para os objetos, né, as coisas que estão em volta, a gente consegue extrair, e essa coisa que é extraída é trabalhada e manipulada. Esse era o interesse da alquimia e os caras documentaram. Bom, e aí que nas religiões também tem a mesma coisa, só que não tem desta forma como os alquimistas. Então, por isso que eu acho até bom para um sacerdote, ele deveria se interessar por alquimia, deveria se interessar por essas coisas e entender aquilo como funciona, ler um livro desse do Agripa, né? Para poder pelo menos entender o que está acontecendo. E o que acontece com essas coisas que a gente oferece, as oferendas religiosas. É a mesma coisa, existe um elemento básico que está lá, existe um processo de transmutação daquilo ali numa energia, e aquilo ali vai fazer o quê? Vai voltar para a própria pessoa que está fazendo. Então, olha só, quando você vai lá e faz uma oferenda, né, a uma divindade de alguma coisa, o objetivo ali não é você dar alguma coisa para aquela divindade comer. Divindade não come, olha só. Divindade não come. O que você está fazendo é oferecendo o elemento junto com o pedido para que aquilo ali possa ser transmutado, transformado em energia e voltado para você. Só que existe um processo supernatural aí, que é feito dentro do ambiente controlado para que aquela coisa seja transmutada e volte para você. Então, tudo aquilo que você oferece não está indo para a divindade, está voltando para você. Então, você faz uma oferenda, as pessoas têm que entender isso. Ele está fazendo, Deus comer e vai atender eles. Não, olha só, não tem nada disso envolvido. Nenhum Deus vai comer, nenhuma divindade vai comer, nenhum orixá, ninguém vai comer. Você está colocando ali uma coisa que você precisa, você foi lá, se você seguiu o caminho normal, você fez uma consulta, um oráculo, determinou o seu problema, alguma coisa que é necessária. Vou falar daqui a pouquinho e aquilo volta para você. Tá? Só preparar um negócio aqui. Eu sempre tenho minhas anotações, eu gosto de revisar para não perder o fio da meada. Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: olha só, a divindade, nenhuma religião, divindades não se vendem por pipoca. Não adianta você dar uma pipoca, uma maçã, um arrozinho, você não compra a favor de divindade, tá certo? A pessoa que acha que um religioso pode comprar a favor de Deus ou de uma divindade, ou seja, de uma manifestação de Deus, porque divindades são manifestações divinas, se é divina, vem de Deus, oferecendo pipoquinha, arrozinho e
florzinha, mas a gente não compra a favor dos outros. Isso não é o que está envolvido na religião. Mas por que, aí alguém pode questionar, por que você diz isso? Não, porque na teologia diz outra coisa. Então, na teologia de Fá dessa religião diz o seguinte, que a única coisa que permite que vai lhe abrir as bênçãos de Deus, né, dessa intervenção, é o seu bom caráter. Então, se você tiver o bom caráter, e essa coisa que a gente está fazendo ali, essas oferendas, tudo, como é que isso funciona? Tem que ter vários elementos juntos ao mesmo tempo, completamente harmônicos. Então, você tem que ter a pessoa que está ali pedindo, você tem que ter o problema que está envolvido com ali, né? Você tem que ter o mérito da questão, né? E o mérito da pessoa, o caráter envolvido ali, né? A liturgia que será feita para aquilo, o local, né, que está ali, né? Tá certo, né? O operador, que é a pessoa que é o intermediário das divindades para poder essa coisa funcionar através dela, né? Porque ela tem que ter uma energia, então as divindades através dessa pessoa vai operar, né? E claro que eu estou falando do suporte divino para isso acontecer. E isso é feito num ambiente controlado, num ambiente preparado, né? Como está lá descrito na Bíblia. Se você pegar na Bíblia, tem lá. Deus descreve exatamente, olha só, as coisas para poderem... não vou pegar na página, eu não marquei a página. As coisas para poderem acontecer assim tem que ser dessa maneira, com essa limpeza. Então, e fato tem 50 mil recomendações que você tem que fazer, da preparação da pessoa, do sacerdote, do tal, tudo ali. Então, aquilo para funcionar tem que ter uma série de coisas para acontecer. Isto, entendeu? Então, assim, e outra coisa, não é automático. Assim, você não basta você chegar, vou pegar isso aqui, vou fazer essa oferendazinha aqui e pumba, isso aqui vai virar meu diploma de engenharia. Não vai ser assim que vai funcionar, tá certo? Porque eu quero. Não é automático, não é em qualquer lugar, não é em qualquer pessoa. As coisas são controladas. Se eu fosse entender como os... E esse é um entendimento que nós, que o IFA tem, que o católico tem, que os protestantes não têm. Eles acham que qualquer pessoa, em qualquer lugar, é capaz de fazer aquela coisa. E não é verdade. A gente tem o conceito do sacerdócio. Os católicos também têm o conceito do sacerdócio. Então é necessário ter isso. Aquela pessoa que foi preparada para aquilo. E naquele momento, naquela forma, com todo aquele protocolo, aquelas coisas serão manifestadas para poder ajudar, se for alguma coisa adequada. E no nosso protocolo de Fá, né, do próprio Candomblé, tudo começa com o quê? Você precede com a consulta que você faz ali inicial, que vai determinar, aquela consulta você vai obter a mobilização de alguma divindade que Deus, né, não vou falar divindade, mas aquela mobilização de Deus para o seu problema, que pode ser que Deus também não se manifeste, não vou fazer nada por você não, só está aí alguns conselhos, tem isso que acontece muito, né? Então aí sim vai ter alguma coisa, e esta coisa que vai ser feita ali vai lhe ajudar de alguma maneira. Dentro do contexto de Fá, dessa religião, como fazer? Eu tenho que falar um detalhe de Fá. Eu digo o seguinte, que uma grande parte do problema, fala todo mundo, das pessoas, são questões de comportamentais, que as pessoas vão ouvir as palavras, né? O que é mais importante em Fá não são essas oferendas. Estou agora falando sobre o ponto de vista de Fá, que é diferente do Candomblé. No Candomblé as oferendas são muito importantes. Em Fá é diferente. Em Fá, onde a gente tem a teologia, é assim, o que é mais importante? São a palavra. A palavra do Babalaô é que tem axé. É a palavra, a explicação, a mensagem de Deus, é isso que vai fazer a principal transformação na pessoa. Bom, não precisa falar, a pessoa precisa ouvir, que a coisa tem que estar presente e tudo mais. Aquilo ali que a gente faz é alguma coisa complementar, para tirar dificuldades, coisas piores, energia, não sei o que, você complementa. Não, eu já falei aqui em outros vídeos que eu já escrevi que ebó não resolve o problema de ninguém. O que resolve o problema de ninguém são as pessoas. E eu, de maneira, se faz assim, se a teologia está assim, como nós estamos falando de uma religião que acontece no mundo todo de forma diferente, também eu posso entender que nas outras religiões é da mesma maneira. Não vai ser aquela oferendazinha que vai, não vai ser essa oferendazinha que vai me dar um diploma de engenheiro. Por exemplo, um diploma de engenheiro é eu estudar anos e anos, me dedicar, noite, duro, aí não sei o que, para ter capacidade, ter inteligência para aquilo, e aí depois eu viro um engenheiro, tá certo? Não vai ser essa oferenda que vai me transformar em engenheiro. Não adianta eu dar 100 dessas regrinhas, não vai me transformar em engenheiro, tá certo? Assim, gente, não vai ser assim. É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, essa questão das oferendas está assim, dessa maneira. Aí alguém pode dizer assim, só que esse entendimento que eu tenho, nem todo mundo pode ter, tá certo? Algumas pessoas podem achar que realmente basta oferecer, que o orixá come, entendeu? Assim, o que eu quero dizer é que, apesar de eu estar dando essas explicações, pode ter gente que não entende dessa maneira, ou acha mesmo que basta eu fazer isso aqui, eu vou oferecer um escalímetro e vou virar engenheiro no final das contas lá.
E não vai acontecer isso para a pessoa. Então, isso não vai acontecer. E aí? E aí você vai ter um monte de gente fazendo oferendas tolas e idiotas, sem resultado, que não vão levar a lugar nenhum para elas, porque na realidade elas não estão entendendo a teologia como um todo, o processo, o negócio todo. Por isso que existem os sacerdotes, por isso que existem essas pessoas que se dedicam para entender como de fato a religião funciona, para poder dizer o seguinte: não vamos gastar tempo em coisas que não dão resultado, não vamos gastar dinheiro em coisas que não dão resultado, não vamos gastar pedido em coisas que você não vai ser atendido, não vamos fazer as coisas que são aquelas possíveis, tá certo? Então esta é a base dessa questão de oferendas e de sacrifícios. A questão dos sacrifícios, né, junto com as oferendas, eu já falei para você, eu já falei em vídeo aqui, que para nós a palavra sacrifício significa tudo, né? Você se esforçar, você mudar o seu comportamento é um sacrifício. Você deixar de ter alguma coisa, abrir mão de coisas que você tem, isso é um sacrifício. Você mudar o seu comportamento, fazer de uma maneira de sacrifício. Quando a gente fala sacrifício, na realidade significa qualquer coisa que você se desapegue, você vai fazer. Então isso, para a gente, a palavra sacrifício não significa apenas que animais que serão desperdiçados, não significa nada disso. No que pese, se eu pegar aqui, a Bíblia está repleta de sacrifícios, né? Animais são usados aqui, assim como animais são usados para alimentação. Então, e na religião, os animais são usados para alimentação também, junto com as outras funções litúrgicas, né? Que é o que acontece também aqui, né? Os caras pegavam lá, faziam não sei o quê, tiravam o sangue e consumiam o resto. Ninguém pegava, né? O que está na Bíblia aqui, né? Abraão, aí, segundo aqui, Deus encontrou com Abraão, né? Procurou pessoalmente Abraão. Deus procurou pessoalmente Abraão. Aí lá Abraão ofereceu um novilho novo. Novilho foi não sei, deve ter sido novilho, porque deve ser caprino, né? Ofereceu um novilho novo, para ele, fresquinha, maciazinha, gostosinha, e ele comeu aquilo ali, então foi sacrificado em homenagem a ele também. Ele comeu depois o negócio, que é o que mesmo acontece na nossa religião. Acontece a mesma coisa, isso estava aqui. Esse livro aqui é repleto disso aí. Não tem nada que a gente faça hoje que não esteja repleto naquele livro ali, tá? Não tem nada que a gente faça que seja diferente daquilo ali. Então, o que eu estava falando, explicando para vocês, apesar de ter toda essa explicação da questão da correspondência, do caráter, merecimento, que é o que impera nessa religião, ou seja, que é o que a teologia diz que tem que ser, estou ensinando vocês a parte teológica. A teologia diz que é isso que tem que ser. Apesar disso tudo que se desenrola, o que acontece também? Existem pessoas, que eu só estou me repetindo, né? Mas assim, que eu perdi uma chave, existem pessoas que podem não entender, não aprender isso aí. Sejam sacerdotes ou pessoa comum. Então, o que vai impedir pessoas de ficar todo dia, estou dando uma comidinha aqui para que esse troço me atenda? Porra, o que impede? Nada, a pessoa pode fazer. E qual é o problema daquilo ali? Nenhum. Se a pessoa faz aquilo, acha que está bom, aquilo não faz falta para ela, ela pode continuar fazendo. Então, assim, isso não vai mudar. Eu digo para você que o circuito correto foi essa explicação que eu dei anterior. Isso tudo tem que estar junto para que exista, sendo que o principal é o que a gente fala. Mas outras práticas poderão ser adotadas sem que a gente possa evitar, possa impedir, né? E o fato de a gente fazer aquilo ali com comidas preparadas, existe assim, eu vou voltar, existe um material que é usado, precisa ser feito. A forma de apresentação daquilo, se vai ser cozido, se vai ser temperado, se vai ter aparência, isso tudo é o componente complementar, no que cada pessoa faz. Olha só, você está acostumado a fazer aquilo daquela maneira, você vai oferecer aquilo. Ótimo, linda, a parte beleza, a parte humana da parte. A parte divina é a parte que vai pegar aquele material, de qualquer maneira que ele tivesse ali, vai tirar, vai devolver para você e vai lhe cobrir com aquelas bênçãos que você é merecedor. E assim, então todo o processo de oferenda é baseado nisso. Mas os cristãos dizem que não precisam fazer. Olha só, cara, eu vou dizer assim para você, não tem problema. De novo, religião é um processo humano, né? Você sabe, vai estar no meu vídeo que eu vou falar sobre o processo humano de religião, mas já adiantando, a religião é humana, a teologia é uma interpretação humana. Se os católicos acham, se lá os teólogos católicos olharam o livro dele, de resolver formatar aquela teologia, dando aquela explicação, cara, isso passa a ser um problema desses teólogos e das pessoas que seguem ele. Se aquele ali vai funcionar, é um problema deles. O que eu vejo é que não funciona. Aí as pessoas católicas são os católicos que ficam, né, os cristãos católicos, inclusive os evangélicos, que é o que ficam procurando, né, Umbanda, Candomblé, para resolver os problemas dele. É o que mais tem isso, né? A pessoa está lá, eu conheço uma pessoa
que ele é numa casa, então ele sempre foi, né? Ele está dentro da Umbanda desde os 7 anos de idade. Ele está com 77 agora. Nunca parou, sempre esteve. E na família dele, todo mundo é evangélico. Ele tem muitos filhos e netos, tá? Ele tem bisnetos. Assim, ele é o único, né? Tem o seguinte, todo mundo lá é evangélico, mas só que todo mundo, quando tem problema, procura ele para resolver, tá? Assim, é bem simples, né? O cara é evangélico enquanto está tudo bem, para dizer que vai na missa, para dizer de Deus, falar a coisa toda. Mas quando eles têm problemas, brigas, crise, aquele negócio todo, aonde eles vão? Aí eles vão nele, que é o cara da Umbanda, para poder resolver. E é assim que funciona. E é assim que funciona em muito lugar. Tá cheio de centro de Umbanda, centro de Candomblé, que vai recebendo católico lá, fazendo, não, aqui tem um problema, não consegui resolver, fazer uma consulta aqui para resolver. E aí uma vez o cara resolve, né? Vai em Fá. Pra gente, aí assim, mas olha só, o que eu estou falando não tem nenhum problema nisso. Já falei, para Ifá não me importa de onde você vem, eu estou só dizendo que os cristãos, lembra que começou a conversa, o cara pegou aqueles textos, aquele texto ali, que os judeus interpretam de uma maneira, os teólogos pegaram, católicos, cristãos, católicos, né, cristãos interpretaram de outra maneira. Não precisa nada disso para fazer só isso. E aí, cada um. Ou você diz o seguinte, não, esse negócio de supernatural, eu não quero saber, não vou fazer oferenda nenhuma, fazer pedido nenhum. Eu tenho aqui, Deus está aqui junto, né? Vou acreditar, né? Tem gente que é assim, né? Não, eu acredito que Deus é onisciente, onipresente, e basta eu pensar em Deus e Ele vai me atender. Olha só. Você acreditou nessa teologia, siga ela, tá certo? Pode seguir, não tem problema. Gente, não vai afetar nada. Não vai te ajudar e nem vai te prejudicar, tá certo, né? Mas, o que você não deve fazer é o fato de você acreditar nisso, nessa visão idiota, imbecil, completa que eu acabei de falar, você vai achar que as pessoas que não acreditam dessa maneira, que acreditam de outra forma, que praticam de outra maneira, sejam pessoas idiotas, imbecis, né, que eu já falei. Quando os outros são, é você que é, né? E quando, se você, bastaria você olhar o seu livrinho e você descobrir que você está falando de uma completa e mais perfeita imbecilidade, tá certo? Esse negócio aqui é complicado, esse telefonezinho aqui, eu vou tirar um negócio dele aqui, peraí. Só um minuto aqui. Pronto, agora não precisa mais esse barulho maldito aqui. Já estou acabando, tá certo? Entenderam? Então não tem mais lá. Aí eu queria só falar mais um ponto que é só um malefício, né? Alguém pode dizer, não, mas as pessoas fazem isso para o mal das pessoas. Olha só, verdade. Olha só, esse negócio de supernatural é uma faca de 2 gumes. Tá? Você pode usar tanto para o bem como para usar para o mal. Por quê? Porque o supernatural é o mesmo, os mecanismos são os mesmos. Isso não vai mudar. Então, sim, de fato, você pode ir em feiticeiras, alguma coisa ali, você encontrar pessoas que usam esse mesmo supernatural, esses mesmos mecanismos, só que ao invés de se funcionar através de divindade, vão funcionar através de espíritos de baixa relação, de baixos objetivos, espíritos de fato do mal. Aí você vai encontrar nesses lugares, com os feiticeiros, o mal humano e o mal espiritual. Você vai encontrar as duas coisas. É o que eu falo sempre, né? Não procure essas pessoas, né? Qual é a grande diferença de você procurar o supernatural numa casa de orixá, numa casa de religião, para um feiticeiro? Já que a gente está usando, já que eu disse que a gente está usando o mesmo supernatural. É o objetivo, a intervenção, a divindade que faz lá. Quando você vai na religião e o cara está seguindo aquilo que Deus, como a forma como Deus definiu para ser usado, porque o grande benefício desse livrinho aqui que eu estou mostrando é que ali diz assim, ó, Deus diz ali, né, pro Jeová diz, isso é o que tem e é assim que deve ser usado. Em Fá a mesma coisa. Eu digo assim, a teologia é essa, o objetivo é esse, o A é assim que existe, assim que deve ser usado, e essa é a prática. A gente faz a mesma coisa, gente. É o mesmo princípio que a gente usa para lá. Por quê? Porque na religião a gente garante que este uso que você fizer será sempre o benéfico para você. Será sempre eu vou chegar aqui por causa do som, né? Será sempre o melhor uso. Será sempre o melhor uso. Então você vai chegar e vai conseguir, ficou até mais, deve ter ficado melhor o som. Vai conseguir sempre ter o melhor resultado. E se você vai nessas pessoas que são o tal dos feiticeiros e tudo mais, o que você vai ter? Você vai estar submetido a quem? A esses espíritos ruins. Então você vai estar submetido ao mal. O mal humano através dessa pessoa, o mal humano que às vezes você quer praticar, o mal humano que foi feito contra você, tá certo, né? E você está usando um outro mal para poder vir próprio.
E esse tipo de uso pode, inclusive, fazer ligação sua com esses espíritos de baixo nível, que existe sim o mal através de espíritos perdidos que estão aqui, os fantasmas, na minha religião a gente chama de fantasma, nas outras chamam de 50 mil outras coisas, tá certo, né? Que estão ligados aqui a você. E você pode estar se ligando e trazendo problema para a sua vida. Por isso que você não deve procurar esse pessoal que é feiticeiro, que vende feitiço. Então, mesmo babalaôs, tá? Mesmo, tem muita gente aí que se diz babalaô, mas ele diz que tem esse cargo, ou diz que é babalorixá e alorixá, apenas, e tem pessoas que sempre, isso é uma coisa bem tradicional, né? Ele sempre diz que tem esse cargo, mas na verdade o único objetivo dele é ter uma forma de, usar uma função nobre, que é o caso de babalaô, alorixá e alorixá, para vender aquela coisa baixa dele, né? Então ele usa isso e lá está fazendo o quê? Amarração, feitiço, de amor disso, para prejudicar os outros. Ó, pessoa, se você jamais vai a uma casa de Fá para você obter isso, nem amarração, e nem malefício, e nem contra feitiço, você não vai não, tá? Se você está indo, você está indo no lugar errado, você vai se prejudicar se você fizer isso. Essa é a informação que eu tenho. Bom, então, encerrando, era isso que eu queria dizer. Eu tentei dar aqui de uma forma bem ampla, uma coisa que eu já expliquei algumas vezes, mas puxando aquela parte do entendimento global, para ver se melhora o entendimento de todo mundo, tá bom? Abraço a todos, 55 minutos, né? Tempo padrão atual, né? Abraço, então, até a próxima.